Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou gravar o vídeo sobre sistema cardiovascular que eu prometi, uma revisãozinha. Se ficar alguma dúvida, manda mensagem que a gente tenta esclarecer, tá bom? Então eu vou fazer uma revisão falando um pouquinho tanto da parte do coração como bomba, falando um pouquinho de vasos sanguíneos, falando um pouquinho de determinantes da pressão arterial, baroreflexo. Então acho que vai ficar bem interessante, tá? Aguardo a opinião depois, os comentários de vocês. Obrigada. Vamos lá, então. Pessoal, aqui então nós vamos iniciar uma revisão de fisiologia cardiovascular, né, como prometido. E nós temos inicialmente aqui nesta figura a representação esquemática de como o sistema cardiovascular está organizado. Então, o coração, ele é, na verdade, um órgão único, mas funciona como se fossem duas bombas completamente independentes. Ou seja, o lado direito do coração apenas recebe o sangue venoso proveniente da circulação sistêmica e impulsiona esse sangue venoso para a circulação pulmonar. Lá nos pulmões, o sangue vai ser reoxigenado e aí, ao invés dele ir direto para os tecidos, ele retorna para o coração, porém ele retorna pelo lado esquerdo, né? E assim não vai então ocorrer mistura de sangue venoso que nós temos do lado direito com sangue arterial que nós temos do lado esquerdo. Agora sim, o lado esquerdo vai poder bombear o sangue arterial pela maior artéria que nós temos, que é a artéria aorta, e impulsionar esse sangue arterial para a rede de artérias, arteríolas de menor calibre, até chegar nos capilares para toda e qualquer célula do nosso corpo, para que as trocas gasosas, trocas nutricionais sejam feitas, né? Feito essa troca, agora o sangue retorna como sangue venoso pelo lado direito e recomeça o ciclo. Nesse processo, então aqui em detalhes nós conseguimos observar, né, o sangue chega pela veia cava, né, entra pelo átrio direito do coração, que impulsiona através das válvulas atrioventriculares o sangue para o ventrículo direito, que por sua vez vai impulsionar para os pulmões. Depois, o sangue volta para o coração pela veia pulmonar para o átrio esquerdo, é impulsionado para o ventrículo esquerdo e daqui sai para o arco aórtico, né? Então a aorta faz esse arco e aí passa aqui por trás do coração, como a artéria aorta abdominal, que vai se ramificar em artéria renal direita e esquerda, depois artéria femoral direita e esquerda, e assim ela vai ramificando, né? Para levar o sangue para todo e qualquer tecido, como eu falei anteriormente. Bom, nós temos aqui nessa figura, nessa terceira figura, uma representação esquemática do tecido de estimulação e propagação dos estímulos elétricos do coração. Já que, para que todos esses eventos que eu citei anteriormente aconteçam de forma adequada, o coração ele precisa originar Inicialmente, ele precisa originar seus próprios estímulos elétricos, então, para isso, nós temos duas regiões específicas, que aqui nós estamos representando como nódo sinoatrial e o nódo atrioventricular, que são dois locais que nós temos as chamadas células marca-passo, aquelas que vão ditar o passo, vão ditar o ritmo do batimento cardíaco. Então, nós originamos estímulos elétricos nessas regiões e, através de um sistema de condução, nós vamos distribuir, dissipar esses estímulos elétricos tanto para os átrios quanto, né, através da propagação aqui pelas fibras de Purkinje para os ventrículos. E é necessário que o coração tenha um sistema de origem e condução do estímulo elétrico muito próprio, porque o estímulo elétrico nos átrios ele vai se propagar sempre nesse direcionamento, né? Átrio, no sentido átrio-ventrículo, ou seja, de cima para baixo,
Por quê? Porque a contração atrial também vai acontecer nesse direcionamento. Enquanto que os ventrículos, eles precisam inicialmente propagar o estímulo elétrico lá para o ápice do coração e aí sim propagar esse estímulo de baixo para cima. Por quê? Porque as saídas das artérias, tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo, elas estão localizadas na região superior dos ventrículos. Então, a contração ventricular ela precisa acontecer de baixo para cima, né? E assim impulsionar o sangue para artéria pulmonar e artéria aorta. Bom, falando um pouquinho dessas estimulações elétricas, né? O coração ele tem um potencial de ação próprio, característico, né? Então aqui nós temos a representação de um potencial chamado potencial de ação de resposta rápida, que nós conseguimos observar em praticamente todo o tecido muscular do coração, com exceção das regiões de células marca-passo, que também têm um potencial de ação próprio. Então, nesta figura, nós conseguimos observar que esse potencial de ação ele sai de um valor de repouso, que está aqui denominado com o número 4, ele vai promover uma parte inicial de despolarização, que a gente chamou de tempo zero. Depois ele tem uma pequena fase de repolarização e logo já entra numa fase de platô. Depois do platô, nós temos a repolarização final, retornando ao repouso. Então reparem que o potencial de ação nesta situação, ele é estendido em tempo, né, em relação temporal, ele é um potencial de ação longo devido à presença desse platô. Quando a gente faz uma comparação de permeabilidade iônica, a gente consegue observar que inicialmente, né, nós temos na fase de repouso, uma entrada de sódio, já que em repouso o sódio está mais concentrado no meio extracelular, e uma saída de potássio, já que o potássio está mais concentrado no meio intracelular. Quando iniciamos o processo de despolarização, nós temos uma entrada, um influxo de sódio importante. Então, vai ocorrer a abertura de canais de sódio, o sódio vai entrar na célula, tornando inclusive o interior dessa célula positiva, causando a despolarização. O potencial de ação, então, ultrapassa o zero. Aqui nessa figura nós não estamos aqui representando os valores, mas ele acaba ultrapassando o zero e invertendo o valor elétrico, né? Ele vai inverter a polaridade. A partir daí, nós temos uma pequena fase que está aqui denominada com o número 1, né, de repolarização, em que vai ocorrer uma pequena saída de potássio, mas logo nós entramos na fase 2, na fase de platô. Então, nós teremos aqui uma entrada importante do íon cálcio, né? Então, o grande responsável pela fase de platô é a entrada, o influxo de cálcio nas células cardíacas. E não podemos esquecer que existe também em equilíbrio aqui uma pequena saída de potássio durante essa fase de platô. Na sequência, no número 3, essa saída de potássio se intensifica. E quando o potássio sai, lembrando que o potássio tem carga elétrica positiva, o interior da célula volta a ficar o quê? Negativo, né? Como ele estava na fase de repouso do número 4, para retomar um outro potencial de ação. Então, quando nós observamos, né, esse potencial de ação prolongado com um platô, como está representado aqui nessa figura de um outro autor, nós conseguimos comparar aqui em vermelho a representação elétrica da despolarização da membrana, comparado com a contração do músculo cardíaco que está aqui representado em azul, contração seguida de relaxamento. Então a gente consegue observar que praticamente todo o evento de contração e relaxamento ocorrem praticamente simultâneo com o potencial de ação. Isso, quando a gente compara só com o músculo estriado esquelético, é totalmente diferente. Inicialmente nós temos o potencial de ação e só quase ao final do potencial de ação do músculo estriado esquelético é que vai dar início ao abalo muscular, à contração.
E por que a gente está chamando a atenção disso? Porque essa característica, né, de ter o platô e tornar o potencial de ação mais prolongado no coração, tendo a sua contração sendo simultânea, permite que não haja uma dupla estimulação, né, uma estimulação tetânica, como a gente teria no caso de músculo estriado esquelético. E assim, o coração não corre o risco de promover uma sístole, uma fase tetânica prolongada. Então, ele máximo que vai acontecer, se ele tiver uma superestimulação, é uma extrasístole, mas ele não vai permanecer um tempo maior em contração, o que causaria, acarretaria num prejuízo da função cardíaca, né? Bom, quando eu disse que existiam células marca-passo, né, e que elas tinham um potencial específico, chamado potencial de ação de resposta lenta ou potencial de ação de células marca-passo, nós temos aqui a representação desse potencial de ação. Então, a gente consegue observar que saímos de um valor negativo, né, potencial de membrana negativo, vai dar início então ao potencial marca-passo até atingir um valor limiar e aí ocorre a fase de despolarização e repolarização. Nesta fase ocorre uma pequena entrada de sódio, né, fazendo com que aqui seja atingido o valor limiar, e aí então ocorre uma despolarização decorrente da abertura de canais de cálcio e uma repolarização decorrente da abertura também de canais de potássio. O que é importante destacar aqui é que esse potencial de ação ele não permanece em repouso. Assim que ele volta para o suposto valor mínimo, né, de repouso, ele já inicia uma nova despolarização. Então, por isso, o coração é capaz de se autoestimular, porque ele tem essas células que não estacionam no repouso, elas já retomam um novo ciclo de abertura, despolarização e repolarização. Aqui nós conseguimos comparar o efeito da estimulação do sistema nervoso simpático e parasimpático nestas células marca-passo. Então, reparem, quando nós temos aqui a linha em cinza, né, seria uma estimulação normal. Quando nós temos a linha aqui em vermelho, representa a estimulação simpática. Então, eu vou acelerar a frequência de batimentos. Então, a estimulação simpática acelera a despolarização dessas células autoexcitáveis, que nada mais são do que as células marca-passo, acarretando num aumento da frequência cardíaca. E na figura ao lado, nós representamos em cinza novamente, né? O ritmo normal e em azul a estimulação parasimpática. Reparem que ela apresenta um efeito retardado, né? Então ela vai promover uma diminuição da frequência cardíaca por estimulação parasimpática. Bom, e essas ondas, esses potenciais de ação, eles podem ser utilizados, né? Uma união desses potenciais de ação, tanto aqueles observados nas células marca-passo, que estão aqui representados em azul, né? Quanto aqueles representados aqui em verde, por exemplo, do tecido atrial, em vermelho da região ventricular, mais característico, né? Então, a somatória desses potenciais de ação, elas podem ser observadas nas ondas do eletrocardiograma. A gente pode, inclusive, depois, num segundo momento, fazer uma revisão sobre a onda P, o complexo QRS e a onda T do eletrocardiograma, explicando o que cada um deles representa, né? Mas só para ter ideia de que a junção aqui em cores fica claro, né? Inicialmente a despolarização atrial, a despolarização ventricular e finalmente a repolarização ventricular. Mas a gente pode marcar um segundo momento de aula somente do eletrocardiograma. Bom, tendo em vista, né? Então, agora entendidos os mecanismos elétricos do funcionamento cardíaco, vamos falar um pouquinho agora sobre como o sangue, ao ser impulsionado no sistema de vasos sanguíneos,
como que ele vai se posicionar em cada região, né, em cada porção do sistema circulatório. Então, inicialmente, nós temos as variações da pressão na artéria aorta, né? E por que a gente tem aqui sempre dois valores, né? Sempre temos uma pressão sistólica e uma pressão diastólica sendo representadas inicialmente na artéria aorta, porque cada vez que o coração ejeta sangue na rede vascular, ele vai então impulsionar numa fase em que ele está em sístole, né? Então, um volume máximo da artéria aorta, e na sequência o coração entra em diástole. Então, a aorta vai se apresentar com um volume mínimo. Então, a gente vai chamar de pressão sistólica e pressão diastólica. Essa oscilação nas artérias, nas grandes artérias, nas arteríolas, elas são muito parecidas, porém, quando chegamos na rede de capilares, né, que são extremamente delgados, nós temos realmente uma queda desse valor de pressão. E aí, quando chegamos no sistema de veias, venoso, a pressão praticamente chega a zero, né? Tanto que nós temos medida de pressão arterial e não de pressão venosa. Essa informação é importante, né? A gente pode, inclusive, fazer uma medida indireta da pressão arterial, quando a gente quer, então, aferir a pressão de um paciente. A gente precisa, inicialmente, causar uma interferência, né? Então, para promover a medida indireta da pressão arterial, nós teríamos que promover uma interferência nos vasos, já que o fluxo, normalmente, numa artéria, ele é um fluxo contínuo, laminar. E, a partir do momento que eu quero aferir pressão, eu vou utilizar um esfigmo, manômetro, né? Um estetoscópio, muitas vezes, e, nesse caso, uma coluna de mercúrio, que está representando, na verdade, a pressão do ar, né? Nós temos um manguito em que nós vamos insuflar ar aqui dentro e através de uma bomba. E a partir do momento que a gente enche, insufla ar dentro desse manguito, o valor de pressão altera, aumenta, já que ele está representando a pressão do ar. Essa manobra faz com que o vaso sanguíneo, a artéria que passa, que permeia aqui o interior do braço do paciente, seja comprimida gradativamente, até chegar a um ponto que vai ser realmente interrompido a passagem de sangue naquele vaso. E nesse instante, então, a gente vai liberar o ar do manguito gradativamente, e à medida que esse valor de pressão vai decaindo, vai chegar um momento em que eu vou detectar o primeiro som, ou seja, o primeiro jato de sangue que vai conseguir passar naquele vaso que estava obstruído. Só que esse primeiro jato de sangue que passa, ele não vai passar como ele estava anteriormente, no fluxo laminar. Ele vai formar um verdadeiro turbilhão, ele vai formar um fluxo turbilionar. E esse turbilhão, fazendo o choque aqui dos elementos figurados do sangue contra a parede do vaso sanguíneo, ele gera um ruído denominado sons de Korotchkov, que são sutis, mas que podem ser detectados com auxílio de um estetoscópio, né? Esse som eu vou conseguir detectar até o momento em que vai ocorrer o total desaparecimento desses sons. E aí eu vou anotar como sendo a pressão mínima detectada. O primeiro som eu anoto como sendo a pressão máxima, que vai me sinalizar, por exemplo, uma pressão sistólica. A título de exemplo aqui, né, 120 milímetros de mercúrio. E a partir do momento que eu deixo de ouvir os sons, eu vou anotar como sendo a pressão diastólica. Exemplo, 80 milímetros de mercúrio. E aí, então, o fluxo volta a formar lâminas e o fluxo laminar não gera mais ruído, por isso que eu deixo de auscultar os sons de Korotchkov, né? Aqui nós temos uma representação, somente para exemplificar a diferença de artéria, capilares e veias. As artérias nós temos as células endoteliais, que estão em contato com o sangue. Nós temos depois uma camada de tecido muscular liso,
né? E o tecido conjuntivo de revestimento do vaso. Quando a gente analisa um capilar, nós conseguimos observar que a única camada que resta é a camada endotelial, aquela que está em contato com o sangue. Por isso que as trocas, elas só são feitas nos capilares, né? Porque não tem que transpassar toda aquela camada de músculo com o oxigênio, os nutrientes, então é muito mais fácil que a troca aconteça nos capilares. E aqui, uma comparação da veia, também temos o endotélio em contato com o sangue, temos uma camada de músculo liso, mas ela é bem menor quando comparada com a camada de músculo liso da artéria, né? Então, somente para suportar o volume de sangue que as veias transportam, mas não precisa suportar variações de pressão, já que a pressão, como vimos anteriormente, nas veias é praticamente zero. Bom, falando então de coração impulsionando o sangue na rede arterial, cabe aqui comentar quais são os determinantes da pressão arterial. Então, basicamente, nós temos que pressão arterial é uma resultante do chamado débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular periférica, né? Então, aqui a formulinha da pressão arterial nada mais é do que o débito cardíaco multiplicado pela resistência periférica, sendo ela, né, influenciada por diversos fatores. E também precisamos lembrar o que é o débito. Então, o débito cardíaco, ele nada mais é do que a multiplicação da frequência cardíaca. O que é frequência cardíaca? O número de vezes que o coração bate por unidade de tempo, por minuto, multiplicado pelo volume sistólico. O que é o volume sistólico? É o quanto de sangue é ejetado do coração a cada sístole. Então, se eu multiplicar volume sistólico pela frequência cardíaca, eu vou ter o chamado débito cardíaco. Então, em repouso, para se ter ideia, num adulto, o nosso débito cardíaco ele chega, né, em torno de 5 litros por minuto. Quando nós temos no mesmo indivíduo em atividade física, esse débito cardíaco ele pode oscilar para um valor de 30 litros por minuto. Então, teve um incremento significativo aqui do débito em repouso comparado com o débito em atividade física. E nessa situação, se o débito elevou, consequentemente, nós podemos dizer que se esse débito está maior, com certeza o valor da pressão arterial também vai estar elevado, já que o débito é um determinante da pressão arterial. E como trata-se de uma multiplicação simples, qualquer valor multiplicado por um valor maior vai dar uma resultante maior. Então, nesse caso, a atividade física promoveu um aumento da frequência cardíaca, que promoveu um aumento do débito e assim promoveu um aumento da pressão arterial. Então, qualquer exemplo que a gente queira fazer de variação de pressão, né, a gente pode tentar lançar aqui nessa formulinha para tentar entender o que realmente está acontecendo, né? Então, por exemplo, variações de resistência, variações de frequência, como eu acabei de exemplificar, variações de volume. Então, um paciente, por exemplo, que esteja em tratamento de pressão, né? Ele é hipertenso, e aí é prescrito então um diurético para esse paciente. Por que o diurético auxilia na regulação da pressão arterial desse paciente hipertenso? Porque ele vai diminuir o volume circulante, né, por conta do uso do diurético, que vai aumentar a excreção de líquidos. Diminuindo o volume sistólico, eu vou ter uma redução do débito. Reduzindo o débito, eu vou reduzir pressão. Então, só para exemplificar como a gente pode utilizar a formulinha de determinantes da pressão arterial para entender variações para mais ou para menos da pressão. E aqui nós temos finalmente uma representação do barorreflexo, né? Então, basicamente, o ajuste neural da pressão arterial. Também podemos um dia fazer uma revisãozinha detalhada sobre o barorreflexo, mas aqui, só para revisar,
Nós temos aqui no arco aórtico regiões de baroreceptores, temos também quimioreceptores, mas agora não vem ao caso, e nos seios carotídeos, né? Então, nessas regiões, nós temos o nervo glossofaríngeo, que vai enviar a informação de pressão, e o nervo vago do arco aórtico, que envia a informação de pressão para o tronco encefálico. Lá nos centros bulbares, onde nós teremos centros reguladores da pressão, basicamente do sistema nervoso autônomo, né, simpático e parasimpático. Então, quando chega uma informação de que a pressão nessa região está alta, eu vou acionar o nervo vago parasimpático, que vai liberar acetilcolina lá no nódo sinoatrial, lá na região de células marca-passo, para diminuir frequência cardíaca. E como acabamos de ver, se eu reduzir frequência cardíaca, eu reduzo o débito. E se eu reduzir o débito, eu vou ter uma queda da pressão arterial, que é esperada neste caso, né, de aumento da pressão. Numa situação oposta, em que eu tenho uma queda da pressão detectada pelos baroreceptores, eu vou precisar acionar o sistema nervoso autônomo simpático, que nessa situação vai liberar a noradrenalina no coração, mas também nos vasos sanguíneos, e vai promover um aumento da frequência cardíaca e uma vasoconstrição, o que acarreta num aumento da resistência periférica. Então, esses dois eventos, em conjunto, promovem aumento da pressão arterial, que é uma resposta regulatória desejada numa situação de hipotensão. Então, espero que tenha dado para revisar alguns conceitos e numa próxima nós podemos tentar especificar mais detalhadamente os outros tópicos. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato. Obrigada!